Assim como a América do Sul, a América Central e a Ásia, a África também foi colonizada pelos europeus. O fato comum entre os citados é que todos foram colônias de exploração. A divisão do continente para a exploração ocorreu na Conferência de Berlim, na Alemanha, em 1885. Nessa fizeram parte a Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. A partir dessa conferência ficou definida a divisão geográfica dos respectivos territórios a serem explorados. O processo de exploração das colônias africanas durou muito tempo, e as consequências atuais são derivadas de vários fatos históricos, sobretudo da exploração. Localizada no continente africano na região denominada Chifre da África, a Etiópia limita-se ao norte com a Eritreia, a nordeste de Djibouti, ao leste com a Somália, ao sul com o Quênia e a oeste com o Sudão. Conforme recentes descobertas paleontológicas, a espécie Homo sapiens teria se originado no território que atualmente corresponde à Etiópia. A Etiópia pertence ao hemisfério meridional, visto que o país está localizado ao sul da linha do Equador. Também integra o hemisfério oriental a leste do meridiano de Greenwich. Entre os mais de 100 grupos étnicos presentes na Etiópia, os oromos são a etnia majoritária e correspondem a cerca de 40% da população. Pelo menos 70 dialetos diferentes são falados no país. A Etiópia foi o primeiro país africano a conquistar a independência e acredita-se que seja uma das mais antigas nações do mundo. Em anos mais recentes, o regime imperial de Haile Selassie durou de 1930 a 1974. E foi marcado pela ocupação italiana entre os anos de 1936 e 1941. Em 1974, Selassie foi destronado por um golpe de Estado que permitiu ao general comunista Mengistu Haile Mariam assumir o poder em 1976. Mariam estabeleceu um Estado socialista baseado nos princípios do marxismo-leninismo e liderado pelo Partido dos Trabalhadores da Etiópia. A Etiópia foi o primeiro país africano a conquistar a independência e acredita-se que seja uma das mais antigas nações do mundo. Em anos mais recentes, o regime imperial de Haile Selassie durou de 1930 a 1974 e foi marcado pela ocupação italiana entre os anos de 1936 e 1941. Em 1974, Selassie foi destronado por um golpe de Estado que permitiu ao general comunista Mengistu Haile Mariam assumir o poder em 1976. Mariam estabeleceu um Estado socialista baseado nos princípios do marxismo-leninismo e liderado pelo Partido dos Trabalhadores da Etiópia. A Etiópia, o governo durou até 1991, quando a Frente Revolucionária Democrática do Povo Etíope tomou o poder. Desde então, uma economia descentralizada de mercado foi implantada para reverter o declínio econômico vigente. Em 1993, inicia-se uma gradual privatização das indústrias, dos bancos, da agricultura e do comércio. Uma nova Constituição entra em vigor em 1945. Em agosto do mesmo ano, Negaço Gidada é eleito presidente da República Federal Democrática da Etiópia. As consequências da descolonização na África são muitas, considerando em primeiro lugar a questão das fronteiras classificadas de artificiais por separar às vezes povos da mesma língua e da mesma cultura. De ponto de vista econômico, os novos estados são fracos e precisam ainda das metrópoles pela sua sobrevivência, bem como na área securitária. Outras consequências se referem aos conflitos territoriais oriundos da busca de hegemonia de alguns países com a pretensão de anexar alguns territórios ricos em recursos naturais. No período após a queda da monarquia, a Etiópia transformou-se em um dos países mais pobres do globo e sofreu uma série trágica de períodos de fome na década de 1980, resultando em milhões de mortes. Lentamente, no entanto, o país começou a se recuperar e hoje a economia etíope é uma das que mais crescem na África. A Índia é um país de dimensões continentais com cerca de 3,3 milhões de quilômetros quadrados. O país, que é dividido em vários principados, era dominado pela Inglaterra desde o século XVIII e constituía uma das mais importantes colônias britânicas sob o aspecto econômico. Em 1885 surgiu o primeiro movimento nacionalista na região, encabeçado por intelectuais indianos.
Entretanto, até o fim da Primeira Guerra Mundial, o movimento nada conseguiu. A partir daí, passou a enfrentar uma Inglaterra enfraquecida economicamente e com dificuldades para manter seu extenso império, construído ao longo dos séculos XVIII e XIX. Por outro lado, a Índia estava marcada há 5 séculos pela divisão religiosa entre hindus e muçulmanos, grupos religiosos que criaram suas próprias organizações políticas em prol da independência. O grupo participante que se destacou foi o Partido do Congresso, que reunia os hindus. Contava com um líder extraordinário, o advogado Mohandas Gandhi, chamado de Mahatma ou Grande Alma, nome que ele mesmo rejeitava. Gandhi pregava a resistência à dominação e a luta contra os britânicos por meio da não-violência e da desobediência civil, métodos que já havia empregado contra o apartheid na África do Sul, onde vivera. A ação de Gandhi consistia em desobedecer às leis inglesas sem se importar em sofrer as consequências do ato, em boicotar os produtos ingleses, em fazer greves de fome para que hindus e muçulmanos deixassem de lado as divergências religiosas e se unissem em favor da causa comum, a independência. Sua figura acabou por conquistar admiradores no mundo todo, inclusive na Inglaterra, e o gandhismo inspira até hoje os movimentos pacifistas. A Segunda Guerra Mundial enfraqueceu ainda mais a Inglaterra, de modo que, ao fim do conflito, não conseguiu mais manter o domínio sobre a Índia. Em 15 de agosto de 1947, a independência da Índia foi concedida. O país, porém, ainda enfrentava forte tensão entre os grupos religiosos rivais e se fragmentou em dois, a Índia propriamente dita e o Paquistão, sendo que este estava geograficamente dividido em oriental e ocidental, com um enclave indiano entre ambos. Portanto, a violência religiosa e a disputa por terras prevaleciam. Gandhi, que pregava a paz e a união de hindus e muçulmanos, foi assassinado em 1948 por um radical hindu. No mesmo ano, a ilha do Ceilão, a sudeste do subcontinente indiano, tornou-se um estado independente com o nome de Sri Lanka. Do mesmo modo, o Paquistão Oriental formaria um novo país. Hoje, na República da Índia, os conflitos entre hindus e muçulmanos são menores, embora ainda persistam. Apesar de tudo isto, a Índia é hoje uma grande nação, a maior democracia do mundo, resistindo aos conflitos internos, mantendo a unidade e o seu vasto território. O grave problema da fome foi combatido por diversas inovações, nomeadamente pelo avanço das técnicas de irrigação. As vias de comunicação e transporte foram melhoradas e aumentadas. A industrialização e as reformas dos campos permitiram a formação de uma classe média sólida e influente, bem como uma exportação diversificada de produtos e mesmo mão de obra qualificada. A diplomacia indiana permitiu-lhe ainda solidificar o seu papel como a nação dominante na região e atravessar todo o processo da Guerra Fria sem se ligar a nenhum dos blocos rivais. Atualmente, a Índia é governada por um partido conservador, liderado por Vajpayee. Ultrapassado em boa parte o problema da fome, ainda que a miséria não tenha desaparecido, a Índia encontra-se desde 2001 em verdadeiro estado de alerta face ao seu vizinho Paquistão, para além das disputas em torno de Jammu e Caxemira e da questão Sikh. Os indianos desenvolveram um agressivo programa de testes nucleares como os paquistaneses, estando iminente o conflito entre os dois povos.